Ser pego fazendo algo errado como trair a esposa não deve ser nada divertido. Só que muitos vídeos de flagrantes, como o da mulher do pastor Gabriel, que o pegou com a amante saindo do motel, acabam viralizando bastante nas redes sociais. E são casos assim que você vai ver aqui agora. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Pessoas que foram pegas no ato. Aline Siqueira causou um verdadeiro barraco dentro de uma loja de departamento em Manaus ao descobrir que o marido estava traindo ela com uma funcionária do local. Em fevereiro de 2023, ela entrou na loja Bemol, no bairro Nova Cidade, e começou a distribuir prints das conversas que o marido teve com a amante para clientes e colegas de trabalho da moça. Cuidado com o teu marido, isso aí é uma... Quer mais uma também, o print? Tem todas as fotos dessa prostituta aí. No vídeo que viralizou, Aline, bem nervosa, gritou para todo mundo ouvir: "Deixa o marido dos outros em paz, vai trabalhar." Ela ainda disparou acusando a tal funcionária de mandar fotos inapropriadas para o marido dela enquanto ele estava no horário de trabalho. E a confusão não parou por aí. Eu aqui comprando material escolar para os meus filhos e ela beijando meu marido no banheiro? Essa safada! Ela exclamou, demonstrando toda a sua raiva. Aline contou ainda que estava na loja com os filhos comprando o material escolar, quando a mulher ainda fez questão de elogiar a família dela. "Cara, que nojo!" disse ela no vídeo. O marido foi expulso de casa e, no fim das contas, Aline falou que só queria recomeçar sua vida, mas admitiu que agiu assim porque estava bem abalada. E claro, o marido e a amante nem deram as caras depois disso. A mulher descobriu que seu marido, o pastor Gabriel, estava no motel com a amante e não perdeu tempo. Ela decidiu flagrá-los bem na hora em que o carro saía do local. O pior de tudo foi que, além de ser pastor, o cara estava aprontando desse jeito. Enquanto isso, outra pessoa estava filmando tudo, registrando o barraco que estava acontecendo. Sai do carro, você destruiu. Sai, Gabriel, sai, Gabriel, sai, Gabriel, sai, Gabriel, dá o carro pra ela. Eu vou ficar contigo. Sai do carro. Sai, Gabriel, sai do carro! A esposa gritava com Gabriel, que estava no banco do motorista, enquanto a amante simplesmente saiu do carro e foi embora, sendo filmada até quase desaparecer. A esposa, em um momento de pura raiva, tentou puxar o pastor para fora do carro, mas logo percebeu que não seria possível pelo banco do carona. Então ela e a amiga que estava filmando começaram a berrar para que ele saísse logo do veículo. Com uma atitude bem irracional, o pastor Gabriel finalmente saiu do carro, mas não imaginava que a esposa iria atacá-lo. Ela foi direto pra ele, dizendo que ele acabou com a própria vida. A mulher colocou o dedo na cara dele e gritou sem parar. Gabriel ficou quieto, sem reagir, o que fez com que a esposa o empurrasse de leve. Ele então foi embora andando pelo mesmo caminho que a amante, sem ter muito o que fazer ou dizer. Um assaltante de 27 anos, após roubar uma joalheria, acabou se dando muito mal. O bandido entrou no comércio no centro de Caraguatatuba e não contava com um grande obstáculo logo depois do crime. Por volta das 14h20 de janeiro de 2025, o suspeito já havia roubado várias joias e colocado tudo dentro de uma mochila quando se preparava para fugir. Foi aí que um lutador de jiu-jitsu que estava na rua se viu na situação de herói improvável. O homem de camiseta verde viu o bandido fugindo e, sem pensar duas vezes, partiu para a ação. Ele usou sua habilidade nas artes marciais para imobilizar o assaltante, forçando-o a ficar contra a calçada, e com um golpe de chave de braço, o prendeu ali mesmo. O bandido estava totalmente rendido quando os guardas civis municipais chegaram ao local. O assaltante foi preso em flagrante, e a polícia encontrou um objeto perfurante na mochila dele, além das joias e celulares roubados. Ele ainda teve que passar por atendimento médico, sendo levado para a unidade de pronto atendimento e, em seguida, foi encaminhado à delegacia, onde ficou preso por roubo. 3 amigos se meteram em uma situação bem engraçada em Igarapé Grande, no Maranhão, em 2017. O vídeo que rolou nas redes sociais mostra um deles filmando com o celular se preparando para descer uma ladeira de barro junto com o amigo, conhecido como Pepino. O terceiro amigo, o Kiko, ficou responsável por filmar a cena enquanto eles enfrentavam a descida. O primeiro a descer foi o garoto, que não se identificou no vídeo. A descida foi tranquila, sem grandes problemas. Só subiu um pouco
pouco de poeira, mas ele chegou até o final sem dificuldades. Porém, quando chegou a vez do Pepino, a coisa foi diferente. Gravações! Ao chegar ao final da ladeira, Pepino perdeu o controle da bicicleta, que começou a fazer um zigue-zague descontrolado. Ele até tentou se manter firme, mas a bicicleta o derrubou de forma engraçada, fazendo ele rodar várias vezes no chão de terra. No fim das contas, Pepino levantou rapidinho, sem ferimentos graves, mas o que ficou realmente marcado foi a risada do amigo que filmava. O Pepino se tornou uma espécie de celebridade na região. Ele ganhou uma bicicleta e até foi protagonista de uma pequena reportagem. O jornalista, que nem sabia onde ficava a casa do Pepino, nem qual era o verdadeiro nome dele, partiu em busca do garoto com muita determinação. Com a ajuda de alguns moradores, ele conseguiu chegar até Pepino e seus amigos. Na entrevista, Pepino deixou claro que estava bem apesar do tombo. Ele contou que a bicicleta passou por uma pedra e se desestabilizou. Muitas pessoas da região acompanharam a entrevista e foram filmadas. Todo mundo achou graça na queda do menino. E para matar a curiosidade, o nome real do Pepino é Gustavo. O policial achava que aquele seria um dia comum até parar um carro vermelho em uma blitz de rotina. Dentro do veículo havia um casal, e a surpresa veio quando ele reconheceu sua esposa no banco do carona, enquanto um homem desconhecido dirigia. Can you please face the vehicle and put your hands where I can see them? You too, ma'am. That's my wife, sir. That's your wife? That is my wife. Really? Bem profissional, o policial conduziu a abordagem de maneira correta. Pediu para a dupla sair do carro. O casal ficou encostado no veículo com as mãos sobre o automóvel. O policial fez a revista no homem, perguntou se ele havia bebido e pediu para ele fazer um teste de sobriedade. O homem passou no teste, mas o agente da lei não conseguiu mais se segurar. Ele perguntou ao desconhecido havia quanto tempo ele conhecia aquela mulher. O amante respondeu que a conhecia havia cerca de 2 semanas. Então o policial soltou a bomba. Aquela era sua esposa. O traíra ficou sem palavras, disse que não fazia ideia de que ela era casada e se desculpou várias vezes. Para não fazer nenhuma besteira, o policial pediu que o homem fosse embora com o carro, enquanto a mulher ficou ali, tendo que explicar algumas coisas. O guarda perguntou se eles tinham sido casados por 7 anos para chegar a aquilo, mas não recebeu resposta. Resignado, o policial sugeriu que a esposa chamasse a mãe dela para buscá-la e a adúltera, sem reação, ficou ali sozinha, enquanto o policial e seu parceiro foram embora na viatura. A traição envolvendo 2 militares da Polícia Militar do Amazonas chamou atenção e viralizou na internet em outubro de 2017. O soldado Rafael da Silva de Souza flagrou sua esposa, Luciane Perrone, dentro do carro do tenente Diego Feitosa. Revoltado com a cena, ele tirou a mulher de dentro do veículo e, tomado pela raiva, começou a atacar o carro do oficial com o pé. O tenente, ao ver a situação sair do controle, pegou sua arma de fogo, mas não fez nada com ela. O soldado o desafiou, gritando para o rival usar o objeto. Sem reação por parte do tenente, o soldado partiu para um confronto físico com o oficial. O momento foi registrado em vídeos que rapidamente se espalharam pelas redes sociais. No bairro Canindizinho, em Fortaleza, aconteceu uma história inusitada que chamou atenção. Em fevereiro de 2025, um criminoso tentou roubar o celular de uma mulher, mas não esperava a reação das crianças que estavam por perto. A vítima estava na calçada de casa, observando o neto de apenas 5 anos, que brincava com outros meninos na rua. De repente, um homem apareceu de motocicleta, estacionou e se aproximou da mulher para anunciar o assalto. O bandido levou o celular da senhora e, ao tentar fugir, não imaginava que seria seguido por um grupo de crianças. O
menino de 5 anos, chamado Levi, foi o primeiro a correr atrás do ladrão tentando pegar o celular de volta. Outros meninos começaram a acompanhar o pequeno e com muita coragem acertaram o assaltante com uma bolada. O criminoso acabou deixando o celular cair que, embora tenha ficado com a tela trincada, foi recuperado pela vítima. As crianças que estavam assustadas com a situação saíram sem machucados e a mãe de Levi ficou aliviada, lembrando que o bandido poderia ter reagido de forma violenta. Kanya Hlub, um famoso youtuber conhecido como Ghost Hlub, decidiu pregar uma pegadinha em sua namorada. No vídeo, que já ultrapassou 180 mil visualizações no canal dele, Kanya começa explicando que sua namorada estava na academia, enquanto ele e um amigo estavam em busca de um manequim para colocar na cama e enganá-la. A princípio, eles encontraram dificuldades para achar o manequim no shopping, mas no dia seguinte conseguiram comprar o item e até colocaram uma peruca na boneca antes de deixá-la debaixo de um cobertor na cama do youtuber. Quando a namorada de Kanya chegou em casa, seu amigo impediu que ela subisse as escadas para o segundo andar. Ela, desconfiada, perguntou o que estava acontecendo, mas o amigo continuou a barrá-la. Ao subir as escadas, ela se deparou com Kanya, que insistiu para que ela não entrasse no quarto. Isso deixou a moça cada vez mais desconfiada e enfurecida. Finalmente, ela conseguiu entrar e deu de cara com o manequim deitado na cama. Irritada, ela começou a gritar com Kanya, indignada por estar sendo traída. No auge da raiva, ela atirou um tênis na boneca e em seguida pegou um bastão de beisebol. Sem pensar duas vezes, começou a atacar o manequim, enquanto Kanya, desesperado, gritava como se a boneca fosse uma pessoa de verdade. Só então Kanya revelou que tudo não passava de uma pegadinha, mas a namorada, furiosa com a situação, saiu do quarto sem conseguir rir. O francês, conhecido como La Mascotte, ficou famoso nas redes sociais por suas façanhas em um escorregador gigante. O homem, que se tornou um verdadeiro sucesso na rede social com seus vídeos, estava se divertindo no parque aquático Frenzy Palace, na França, quando fez um salto de dar calafrios. Ele pulou de um telhado direto para o escorregador e acabou sendo protagonista de uma queda desajeitada na piscina. O vídeo fez tanto sucesso que atingiu mais de 40 milhões de visualizações, mas como nem tudo são flores, o salto não saiu como planejado. Após o tombo, o acrobata mostrou em um novo vídeo os hematomas que ele havia adquirido. A perna esquerda e a cintura ficaram machucadas, mas apesar disso, ele ressaltou que não havia sofrido nada grave. A publicação, de apenas 12 segundos, foi postada em agosto de 2022 e causou um burburinho nas redes sociais. Enquanto alguns fãs o chamaram de lendário, outros não perderam tempo criticando o salto, dizendo que ele estava mais interessado em ganhar likes do que em sua saúde. Após o viral, o parque onde tudo aconteceu precisou se pronunciar, esclarecendo que o escorregador não estava aberto ao público geral no momento e que todos os participantes haviam assinado um termo de responsabilidade. De alguma maneira, Cadu, o marido traído, conseguiu entrar no motel onde sua esposa, Fabiola, estava com seu amante, Léo. Ele chegou acompanhado de um amigo que filmou todo o barraco e até fez uma boa narração do ocorrido. Chama a polícia aí, dona! Chama a polícia aí, não vai descer do carro, não! Não vai descer do carro, não! Que isso, Fabiola? Que isso, Fabiola? Que isso, Léo? Que isso, Léo? Fabiola e Léo estavam no carro e Cadu, completamente enfurecido, atacava a porta do veículo com o pé, impedindo que Léo saísse. Ele até pediu para chamarem a polícia. A atendente do motel, que atendia por uma janelinha, ficou tão assustada que fechou o vidro rapidamente. Antes de Cadu flagrar Fabiola e Léo no motel, Léo havia dito a Cadu que estava jogando videogame. Já Fabiola havia dito para o marido que ia fazer as unhas, usando essa desculpa para sair. Porém, ao chegar ao motel e ver a situação, Cadu perdeu o controle. Ele, fora de si, tirou Fabiola do carro e, em seu ataque de raiva, quebrou a janela do veículo com a mão e pisou no celular de Léo, que também era casado. A confusão só aumentou e a atendente do motel, curiosa, abriu um pouco a janela para espiar o barraco.
Após o caminhão utilizado para transportar pedaços de madeira quebrar em uma ladeira, os trabalhadores tiveram uma ideia um tanto arriscada: puxá-lo para cima com um trator. Para isso, eles usaram uma cruzeta que foi presa entre o caminhão e o trator, fazendo com que funcionasse como um cabo de ligação. A cruzeta é uma peça que conecta o trator ao caminhão, permitindo que o trator o rebocasse ou puxasse, transmitindo a força de forma segura. Porém, as coisas não saíram conforme o esperado. Assim que o trator alcançou o topo da ladeira, puxando o caminhão, a cruzeta quebrou sem força suficiente. Isso fez com que o caminhão descesse ladeira abaixo, levando o trator junto. O trator acabou virando de ponta cabeça e parando no meio da descida. Felizmente, todos os 3 trabalhadores envolvidos, incluindo o motorista do trator, ficaram bem. A vendedora deixou seu celular atrás do balcão em uma prateleira. Enquanto isso, uma cliente que estava ali enrolando aproveitou a distração e furtou o aparelho. A cliente continuou no balcão pegando o cartão para pagar por algum produto. A atendente percebeu que seu smartphone não estava onde ela o havia deixado, mas não entrou em pânico. Ela procurou o aparelho ao redor, nas prateleiras de produtos e embaixo do balcão, até que decidiu pedir o telefone emprestado a uma pessoa. Nessa hora, a ladrona ficou com expressão de pavor. Assim que a vendedora fez a ligação, seu celular tocou no bolso da calça da bandida. Sem saída, a criminosa devolveu o smartphone da vendedora, sem acreditar na própria falta de esperteza. Uma esposa de pastor chegou em casa já sabendo o que esperar. Ela filmava com o celular enquanto entrava na sala. Tá lindo, olha, mãe, olha. Tá lindo, mãe. Tá lindo. Tá lindo. No centro do ambiente, seu marido estava no meio de um momento íntimo com a amante, uma jovem mais nova que ela. A esposa, visivelmente traída, começou a elogiar ironicamente o adúltero, chamando-o de lindo diversas vezes. O pastor, ao ser pego no flagra, teve que vestir-se rapidamente, já que estava como veio ao mundo. A amante, por sua vez, estava usando uma saia jeans curta, o que facilitou a ação do pastor durante o ato pecaminoso. A esposa, enfurecida, continuava ali a gritar com os dois, lembrando que estava trabalhando enquanto o marido a traía. A amante, não se deixando intimidar, fez o pastor de escudo humano, escondendo-se atrás dele para se proteger da esposa furiosa. A raiva da mulher atingiu seu ápice quando ela pisou no celular da jovem até quebrá-lo, já que tinha sido ela mesma quem ligou para alertar sobre o flagrante, talvez querendo acabar com o casamento do pastor. No episódio de estreia da 2ª temporada do podcast One on One with Mike D, algo inusitado aconteceu e assustou a todos. Durante a gravação, o rapper 2Low, conhecido por suas músicas e estilo irreverente, causou um verdadeiro susto quando acidentalmente acionou uma arma de fogo enquanto mexia nos bolsos de sua calça. Choices. O incidente aconteceu no início de janeiro de 2025 e parou tudo no estúdio. A conversa entre 2Low e Mike D estava rolando normalmente, com eles falando sobre a carreira do rapper, suas experiências desde muito jovem e até a vez em que ele assinou seu primeiro contrato aos 12 anos. Mas o clima mudou de repente quando, enquanto mexia no bolso, 2Low ativou o objeto sem querer. O barulho interrompeu a conversa e deixou todo mundo tenso. Mike D, com a calma de sempre, perguntou: quem foi que atirou? Alguém se machucou? Enquanto isso, a voz de alguém que não aparecia na câmera perguntou se 2Low estava bem. Felizmente, ninguém se feriu, mas o episódio deixou todos em alerta. As pessoas roubam tampas de bueiro principalmente porque elas têm valor no mercado de sucata, já que são feitas de metal. Ladrões vendem as tampas para ganhar dinheiro. A falta de fiscalização e a existência de pontos de venda que compram sem perguntar a origem do material facilitam esse tipo de crime. Neste caso específico, o ladrão foi pego em flagrante por um motoqueiro que estava observando a cena. O bandido, muito atrapalhado, não conseguiu levantar a tampa sozinho e ela caiu no chão. No meio da confusão, o criminoso acabou caindo dentro do bueiro, mas conseguiu se segurar. No final, ele desistiu do roubo, saindo mancando. O motoqueiro seguiu seu rumo quando o ladrão foi embora.
Outro vídeo que viralizou em uma rede social mostra uma mulher traída saindo de um carro, filmando tudo e indo até um bar de esquina. Ela parou diante de uma mesa quadrada vermelha, onde estavam um homem, sua amante e um garotinho, parecendo uma família feliz. O que tá acontecendo? Ontem você não tava comigo, falando que não tava mais com ela, e agora você tá sentada no bar junto com ela, você tá de palhaçada com a minha cara? A esposa começou a jogar tudo na cara dos dois sobre a traição e tudo mais. Mas o homem parecia bem tranquilo, enquanto a amante virou o rosto para não ser filmada. A esposa então pediu para o homem pegar as coisas dele na casa dos dois e ir embora. Ele concordou com tranquilidade, mordendo um espetinho. No final, a esposa ainda descobriu que o menino era filho dos dois, algo que ela não tinha certeza até aquele momento. Luana foi até a casa do seu amante e decidiu contar tudo para a esposa dele. Só que em vez de ficar chocada, a companheira do homem filmou a situação bizarra. Leva. Então leva, Luana! Saco cheio. Você quer levar? Leva, querido, de bandeja. No vídeo, Luana, sem hesitar, contou que já tinha ficado várias vezes com o homem casado. Ela ainda revelou que não era a única pessoa que teve esse tipo de envolvimento com ele. Luana parecia um pouco alterada. Descontrolada, ela dizia sem parar que já estava de saco cheio da situação e até rasgou a camiseta do adúltero. A esposa, por sua vez, não parecia nada preocupada e, de forma bem direta, disse que não estava nem aí para o que estava acontecendo. Ela foi mais longe, dizendo que entregava o marido de bandeja para Luana se ela quisesse. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.